Oi, hoje vamos estar dando início a mais uma aula de Química Orgânica e hoje vamos falar sobre as características dos átomos de carbono e o postulado de Kekulé. Na verdade, a gente já viu um pouquinho, bem resumido, sobre esse conteúdo, né, do postulado, mas hoje vamos falar mais detalhes. Antes da gente dar início à aula mesmo, ligar o slide, eu gostaria de conversar um pouco com vocês. Eu também estudei para o Enem através de cursinhos voluntários, né? E foram esses cursinhos que me ajudaram bastante. Então, eu gostaria de passar para vocês a maneira que eu consegui me organizar. E uma das maneiras, né, que dá para se organizar, existem várias. Isso vai de acordo com de acordo com a maneira que você consegue aprender melhor. Eu consigo aprender melhor lendo e escrevendo. Tem pessoas que conseguem aprender mais com alguém explicando, né? E assim vai, é diversas maneiras. Eu vou passar a minha e quem quiser tentar, né, pra ver se dá certo. Essa cachorrinha que tá aqui no meu colo é a Amy, é que ela não tá me deixando gravar, aí eu tenho que ficar segurando ela pra ela ficar quietinha. Então, vamos lá, né? Eu me organizava assim, eu fazia os cursinhos e quando eu estava assistindo as aulas, eu anotava tudo que eu achava importante, né? Porque às vezes tinha coisas que eu não achava tão importante, então eu acabava não anotando. Mas a maioria das coisas eu estava sempre anotando, prestando atenção, tirava o que eu entendia e anotava. Então eu assistia a aula com o papel na mão e ia anotando, né, tudo que eu conseguia. Quando eu chegava em casa, eu baixava bastante exercício. Aí, antes de responder esses exercícios, eu dava uma lida para entender mais ou menos o que os exercícios queriam me passar, queria que eu respondesse. Aí, eu ia nas minhas anotações, passava as minhas anotações a limpo. Depois de passar as minhas anotações a limpo, eu fazia mapa mental dessas anotações. Então, pro mapa mental, eu só passava o que eu realmente entendia. Eu ficava estudando e depois eu ia passando pro mapa mental as coisas que eu tinha entendido melhor, que eu tinha realmente aprendido. Depois eu pegava alguns exercícios e ia respondendo com a ajuda do mapa mental, até chegar um momento que eu não precisava mais do mapa mental e respondia os exercícios sem usar ele, né? Então foi assim que eu conseguia eu ia me organizando assim um pouco, me ajudava bastante. E pra mim, eu só estava aprendendo mesmo quando eu conseguia responder, né, esses exercícios. Então, eu espero que vocês estejam conseguindo. Não tenho medo de anotar as coisas e usar na hora de responder, porque o exercício é para ajudar vocês a aprenderem mais. Então, pode usar sim, e se tiver alguma dúvida, pode falar com o monitor sim, porque vocês não têm que assistir uma aula e já saber de tudo, né? Nem sempre a gente aprende tudo em uma aula. Às vezes a gente precisa revisar aquele conteúdo e estudando da nossa maneira em particular e com a ajuda de alguém, como no caso dos monitores, até a gente entender esse conteúdo mesmo. Eu tive dificuldades em algumas coisas, como matemática, então era o que eu pegava mais. Essa é uma maneira da gente se organizar, né? Existem várias. Eu espero que vocês já estejam conseguindo se organizar, mas para quem não estiver, essa daí é uma maneira legal de organizar o conteúdo, né? Porque é muito conteúdo, muita aula. Então, o mapa mental, ele acaba diminuindo o conteúdo. Depois que você revisou tudo aquilo que você estudou, você pega o mapa mental e faz aquilo lá em uma folha e já para você já é o suficiente. Aí diminui bastante o conteúdo que a gente estudou. Então vamos para a aula, né? Vamos começar a nossa aula de hoje. Uma coisa também que eu percebi que os professores estavam falando era as suas formações, né? E eu não falei a minha para vocês. Na verdade, eu ainda não conversei com vocês. Eu sou técnica em Química pelo Instituto Federal de Rondônia.
E eu sou acadêmica de licenciatura em Química na Universidade Federal de Rondônia e eu também sou acadêmica de Pedagogia, né? Pedagogia eu faço mais porque eu, na verdade, acho que as duas faculdades eu gosto bastante. Mas a Química já era uma escolha minha desde o início, né? Já era algo que eu realmente queria, então eu estudei para entrar em Química, que era o que eu realmente me identificava, né? Até porque eu já era técnica. E é isso, gente. E eu espero que vocês estejam fazendo, né? Estejam estudando para fazer algo que vocês realmente gostam. Não vão nessa de só direito e medicina, não. Porque nem sempre direito e medicina é algo que a gente gosta de verdade, né? Às vezes existe outros cursos que a gente se identifica mais. Mas às vezes a gente vive naquele tabu de direito e medicina é a única faculdade que eu quero, mas nem sempre é o que a gente realmente quer, entendeu? Então não deve ser legal você entrar em algo, fazer algo até o fim sem você gostar, né? Então eu espero que vocês estejam indo pela escolha de vocês e não pela escolha que as pessoas impõem a vocês, né? Outra coisa também que uma coisa que sempre foi colocada na minha cabeça é que ser professor não era legal, não era correto, não era bonito, né? Então, com o tempo, eu acabei conhecendo ótimos professores e eu vi que a profissão é muito boa. Nossa, é uma profissão linda, linda. Dar aula é perfeito, é lindo, né? Apesar de ter tanta dificuldade, eu gosto muito de dar aula, porque por mais que seja totalmente desvalorizado, né? Eu gosto de dar aula. E eu espero que vocês também, quando estiverem fazendo algum curso, né, alguma faculdade, vocês também pensem assim, né, do curso de vocês. Vocês também falem, eu gosto de fazer isso, né? Que é importante. Dar início à nossa aula sobre as características do átomo de carbono e postulado de Kekulé. Vamos relembrar aqui algumas informações sobre o carbono, né? O carbono, ele tem massa 12, número atômico 6. A massa, ela é representada pela letra A e o número atômico é representado pela letra Z. Então, anotem aí, massa A, número atômico Z. Em relação ao átomo, o número atômico é igual ao número de prótons. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, os 3 aqui serão 6. O prótons, ele é representado pela letra P, elétrons pela letra E. E temos o nêutron, né? Os nêutrons. O nêutron, ele é representado pela letra N e ele se dá pelo número de massa menos o número atômico. Então, no nosso caso, vai ser 12 menos 6, que vai dar igual a 6. Isso daqui é só pra gente relembrar um pouco, né? Até porque é um conteúdo que vocês estudam mais na química geral, mas eu acho importante trazer aqui dentro da química orgânica para vocês assimilarem um conteúdo com o outro, né? Entenderem mais. Vamos à distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica do carbono, né, como vocês podem ver aqui, o carbono ele tem um número atômico 6. Então, a gente vai pegar esse número atômico aqui dele, esse 6, e a gente vai distribuir. No caso, vai ficar 1s2, 2s2 e 2p2. Então, por quê? Porque os elétrons, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, 6. A camada de valência, ela é a camada mais externa do átomo, né? Então, qual é a nossa camada mais externa aqui? Vamos olhar aqui nessa divisão que a gente fez aqui, né? Nessa distribuição eletrônica. O 1, no caso do carbono, né? O 1, ele representa a camada mais interna, porque existe um nível maior do que o nível 1, que é, no caso, esse daqui, o 2.
Então, a nossa camada de valência vai ser esses dois, 2s2, 2p2. A partir da camada de valência, a gente consegue descobrir em qual família o átomo de carbono está localizado na tabela periódica, né? Vai que que você tá lá na prova e você não tem uma tabela periódica, então isso já facilita bastante. Para que a gente saiba em qual família, né, esse átomo está localizado, a gente só precisa somar os elétrons da valência. Então, a nossa valência é 2s2, 2p2. A gente vai somar esses númerozinhos que estão aqui em cima, que são os elétrons. Então, somando esses dois números, vão ficar 2 mais 2, que é igual a 4. Então, sendo igual a 4, isso significa que o átomo de carbono ele está localizado na família 4A. Como esse termo ele já não é mais utilizado, né, hoje em dia, então a família 4A é o mesmo que a família 14, né? Usem o termo, né, utilizem a família 14 ao invés de família 4A. É porque hoje em dia já foi atualizado, então é importante vocês usarem o 14. Assim, o átomo de carbono, ele também está localizado no segundo período. Como que a gente pode saber em qual período ele está localizado sem estar com a tabela periódica? Olha aqui, nessa camada de valência aqui. Qual é o nível que a gente está vendo? É o nível 2. Se ele tem esse nível 2 aqui, isso significa que ele está localizado no segundo período da tabela periódica. Para quem não lembra o que seria o período, onde está localizado os períodos, onde está localizada a família, já vamos ver. Aqui, na tabela periódica, né? Temos uma tabela periódica aqui. Então, vamos ver onde está o carbono. Aqui, né? Olha, o carbono, ele está na família 14, bem aqui. Vamos, família 14. E ele está no segundo período. Primeiro período, segundo período. É exatamente onde ele está, no segundo período, né? E olhando aqui o átomo, podemos dizer que, por conta, né, pelo fato dele ter 4 elétrons, isso faz com que ele faça 4 ligações. Lembra, a gente não fica falando, o átomo faz 4 ligações. Então, isso se dá pelo fato dele ter 4 elétrons na sua camada de valência. Agora vamos dar início ao postulado de Kekulé. Vocês vão já estar familiarizados com algumas coisinhas que a gente já estudou na introdução, mas hoje vamos detalhar mais, né, para que a gente entenda mais. Quem deu início, né, ao estudo das principais características do carbono, né, do átomo de carbono, foi esse químico alemão aqui, né, Kekulé, popularmente, né, conhecido como Kekulé. E foi ele que deu início a esse estudo, na qual ele dividiu em 3 princípios. Ele dividiu esse estudo em 3 princípios. No caso, ele chama de postulados. Postulado, são as afirmações que não precisam de demonstrações, né? Então, é por isso que se chama postulado de Kekulé. Então, vamos... Minha câmera tinha dado uma travada, mas já voltou tudo ao normal. O primeiro postulado, ele diz que o carbono, ele é tetravalente. Ou seja, ele faz 4 ligações covalentes. Aqui nessa representação, podemos ver que o carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência, igual falamos anteriormente. E o carbono, normalmente, ele se liga ao hidrogênio que tem. Então, aqui, olha, podemos ver essa representação, né, de que o carbono, com seus 4 elétrons, se ligando a um hidrogênio com seu 1 elétron.
Então, ele está se ligando a 4 hidrogênios. Essa daqui é a fórmula eletrônica, né, de representar essa ligação. Então, esses tracinhos aqui, em volta desses pares eletrônicos, é como se diz uma nuvem. Então, existe uma maneira mais simples de representar essas ligações, que é essa maneira aqui, através de traços, né? Ela representa a mesma coisa, né? Os elétrons, essa nuvem, mas é mais simples, é só um traço, né? Você consegue fazer com mais facilidade. Então, essa daqui é utilizada uma fórmula eletrônica, essa daqui é utilizada uma fórmula estrutural para desenhar essa ligação, né? Aqui, como falamos, que o carbono ele faz 4 ligações. Essas 4 ligações do carbono, ela pode ser 4 ligações simples, ou 2 ligações duplas, ou uma ligação dupla e 2 ligações simples, ou uma ligação tripla e uma ligação simples. E o segundo postulado, né? Vamos ao segundo postulado. O segundo postulado, ele fala que as 4 ligações simples do carbono são equivalentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que as 4 ligações do carbono, elas são iguais. Ou seja, por mais aqui, nesse exemplo, né? Eu tenho o carbono fazendo 4 ligações. 3 ligações com o hidrogênio e uma ligação com o cloro. Passando para cá, nessa outra molécula, o carbono ele mudou de posição. Aqui ele mudou de posição e aqui ele mudou de posição. Mas ele não deixa de ser um H3Cl. Ou seja, ele vai mudar essas posições, ele pode mudar de posições, mas ele não vai estar mudando a molécula, ele vai continuar sendo a mesma molécula, entendeu? Então, essa daqui é a fórmula molecular. Né? Vocês estão conseguindo gravar esses nomezinhos, fórmula estrutural, fórmula eletrônica, fórmula molecular. No final a gente fala um pouquinho sobre elas, né? Pra gente conseguir gravar legal. Postulado. Terceiro postulado, ele fala que o carbono ele tem a capacidade de formar cadeias, né? Então, essas cadeias, elas podem ser cadeias curtas ou cadeias longas, que nem vocês estão vendo. Ó. Temos uma cadeia menor, uma maiorzinha um pouco, a outra um pouco maior do que as anteriores. Então, ele tem essa capacidade de formar cadeias. Então, é que os carbonos, eles se agrupam entre si e formam, né, cadeias carbônicas. Aí aqui a gente consegue. Aí agora, a gente só precisa, depois que ele forma essas cadeias, a gente só conta a quantidade de carbono e de hidrogênio pra gente saber, né, qual cadeia é. Então, aqui eu tenho um carbono e tenho 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Como que a gente vai colocar isso daqui numa fórmula molecular? Primeiro vem o carbono, depois vem o hidrogênio. Então, vai ficar CH4. E esse daqui? Vão fazendo aí, vão escrevendo aí. E esse daqui? Vão escrevendo aí que no final a gente vai ter um exercício, né, pra gente conseguir fazer, pra gente conseguir entender um pouco mais o conteúdo. Vamos lá. Assim. Isso daqui eu não falei, né? Temos quantos carbonos? 1, 2 carbonos. Então, vem primeiro o carbono, né? Então, vai ficar C2. E aqui temos quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hidrogênios.
Então, C2H6. E você acertou? E esse? 1, 2, 3, 4. C4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C4H10. Então, vamos para as fórmulas. As fórmulas, a gente utiliza ela para representar uma molécula, né? Então, no caso, a nossa molécula orgânica. Ela pode ser representada através da fórmula eletrônica, da fórmula estrutural, da fórmula molecular e da fórmula geométrica. Fórmula geométrica. Então, vamos aqui representar um metano, né, através dessas quatro fórmulas. Aqui a fórmula eletrônica. A fórmula eletrônica, ela mostra, né, os pares eletrônicos, que são esses pontilhadinhos. E vamos para a fórmula estrutural. A fórmula estrutural é mais utilizada, né, do que a eletrônica, porque a fórmula estrutural, ela mostra as ligações covalentes e ela é utilizada através de um traço, né? A gente faz um tracinho para representar as ligações. A fórmula molecular. A fórmula molecular, ela já é a representação mais simplificada da molécula, porque ela já mostra o átomo e a quantidade de substância. A fórmula geométrica, ela indica como a molécula poderia ser vista no espaço e ela mostra os seus ângulos, né? Vamos então ao exemplo. O exemplo ele pede para a gente completar com hidrogênios as ligações que estão faltando em cada átomo de carbono. Então, eu vou dar um tempinho para vocês anotarem, né? Dê uma paradinha no vídeo aí, anotem e tentem responder. Faz de lápis, né? E tentem responder, depois vão arrumando. Então, vamos lá. Lembrando, o carbono, ele tem que fazer quantas ligações? 4 ligações, não é mesmo? Esse carbono aqui, ele está fazendo quantas ligações? Uma ligação. Para 4, tá faltando 3 ligações. Então, ele precisa fazer 3 ligações. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um tracinho aqui e um tracinho aqui. Em cada tracinho desse vai ser uma ligação de hidrogênio. Esse carbono aqui, ele está fazendo quantas ligações? 1, 2 ligações. Para 4, tá faltando mais 2 ligações, não é mesmo? Então, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. E esse carbono, ele está fazendo quantas ligações? 1, 2, 3. Então, está faltando quantas ligações, né, que ele precisa ainda fazer para completar 4 ligações? Só mais uma, porque ele já tem 3. Então, ele só puxa aqui e coloca um hidrogênio. Esse carbono aqui, a mesma coisa, só puxa e coloca um hidrogênio. E esse carbono aqui, ele está fazendo quantas ligações? 1, 2, 3, 4 ligações. Ele precisa fazer alguma ligação com o hidrogênio? Não, né? Ele já está fazendo 4 ligações, então ele não precisa fazer mais nenhuma ligação. E esse carbono aqui é a mesma coisa, né? Olha, 1, 2, 3, 4 ligações. Então, ele não precisa fazer mais nenhuma ligação. E esse carbono aqui? Ele precisa fazer mais alguma ligação com algum hidrogênio? Vamos contar? Ele está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Se ele já está fazendo 4 ligações, então não tem a necessidade dele fazer mais nenhuma ligação. E esse carbono aqui?
ele está fazendo duas ligações. Para atingir as 4 ligações, quantas ligações ele precisa fazer com o hidrogênio? 2, né? Então, ele vai fazer uma aqui e uma aqui. E esse carbono aqui, ele está fazendo apenas uma ligação. Então, ele ainda precisa fazer mais 3 ligações com o hidrogênio. Uma aqui e uma aqui. Com isso, né, ele vai formar essas ligações. Tem uma pausa no vídeo. Olha, vê se vocês acertaram. Corrija o que vocês erraram. E vamos fazer a fórmula molecular dele. Como que a gente vai fazer essa fórmula molecular? Vamos contar a quantidade de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Então, vai ficar C9. E vamos contar a quantidade de hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrogênios. Então, H12, C9, H12, né? E é isso. Eu espero que você tenha entendido a aula de hoje. Eu estou procurando simplificar o conteúdo para que vocês consigam entender esse conteúdo. Para quem já sabe, consiga revisar de uma maneira mais leve. Para quem tem muita dificuldade, consiga aprender de uma maneira também mais leve, né? E eu estou procurando cada aula falar um pouco a mais, continuar com um assunto parecido com o anterior, mas falando um pouco a mais, sem que isso pese para vocês, porque é importante que vocês aprendam e eu sei que vocês já têm bastante coisa para estudar. Então, se eu pegar o conteúdo e jogar para vocês um monte de informação, vocês não vão conseguir assimilar esse conteúdo. Então, se eu der uma informação para vocês na aula anterior e nessa aula eu pegar essa mesma informação e der um pouco mais de detalhes sobre ela, você vai conseguir assimilar uma coisa com a outra. Então, eu estou procurando fazer essa aula bem simplificada mesmo. E eu peço que vocês respondam os conteúdos. Eu já tô ficando um pouco rouca. Eu espero que vocês respondam os exercícios, né? Porque os exercícios vão ser para vocês treinarem essas coisas, né? Para vocês reforçarem esse conteúdo e que vocês consigam, né, entender esse conteúdo. Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Até a próxima aula, então. Tchau!